Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você grandes ganhos e pagamentos rápidos. Não se esqueça que nós temos aqui um cupom que é Godoy1x, que garante a você bônus em dobro, até R$ 1.500 de bônus aqui com o nosso cupom Godoy1x. Você faz o seu depósito, faz aí, não se esqueça de fazer o seu download, faz o depósito, insere aqui o nosso cupom e garanta na 1xBet bônus em dobro de até R$ 1.500. Nesta rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado tem um jogo entre Atlético Paranaense e Corinthians, Fluminense e Bahia, a minha opção, Fortaleza e Atlético Mineiro e Cruzeiro e São Paulo, então aproveite aqui com o nosso cupom Godoy1x e baixe 1xBet. Bom galera, vamos falar sobre esse reforço do Flamengo, o Alan. Já tem um tempo, que estava tentando negociar e aumenta aqui, puxa ali, o jogador já estava procurando moradia no Rio de Janeiro, conforme nós já havíamos falado desde a semana passada, e agora sim, vamos falar desse reforço, pedir só para você deixar o seu like, que é muito importante, não esqueça de deixar a sua curtida, também de se inscrever aqui no canal, para a gente passar as notícias, informações, análise e opinião aqui sobre o nosso Flamengo, como a gente vai passar agora aqui e falar sobre o Alan, esse volante, quais funções ele vai fazer, quem ele poderá substituir, Alan de titular, de que forma, vamos passar um pouquinho então já, vamos ver quais expectativas e se depois serão cumpridas sobre esse volante do Flamengo. O Jorge Sampaoli ele esteve muito empenhado, como a gente sabe, durante os bastidores do Flamengo, desde o início da negociação, ele esteve muito empenhado para que o Flamengo conseguisse contratar o Alan. O nome do Alan foi levado até o Jorge Sampaoli, o Jorge Sampaoli não só aprovou, mas de uma certa forma ficou sempre acompanhando, pressionando ali o Flamengo, buscando sempre, o Flamengo queria, o Sampaoli queria contar com ele, é um jogador que ele já conhece e é um jogador onde, teoricamente, de acordo com algumas ideias que o Sampaoli tenta pôr em prática no Flamengo, o Flamengo vai passando por algumas dificuldades, seja por lesão, seja por questão física, seja por alguns desfalques, tem jogos que o Flamengo fica meio que numa dificuldade, ele quer ali para botar no elenco o Alan, quem sabe será titular. O Flamengo está contratando primeiro, o Flamengo está contratando um volante, que inclusive o SofaScore que trouxe esses dados, que desde 2019, esses são os dados desde 2019, como vocês podem ver aí na imagem, o Alan ele é o primeiro em ações com a bola, mais de 9.500 ações com a bola, ele é o primeiro em passes certos, mais de 7.000 passes certos, ele é o primeiro em passes certos no terço final, mais de 3.500, muito importante esse dado, a gente vai passar e inclusive pegar aqui na prancheta. Ele é o primeiro em bolas longas certas, 605, e ele é o primeiro em bolas recuperadas, mais de 670, aliás, 679 bolas recuperadas. Então, desde 2019, todos esses volantes, ele é o que acaba liderando. E como a gente viu de acordo com esses dados, muitos desses números do Alan, que acabam inclusive, colocando ali, o evidenciando, colocando na liderança ali entre os volantes, muito com bola no pé. E é exatamente isso, e por isso que o Sampaoli gosta e quis. O Alan tentou ali trazer o Alan de qualquer jeito para o Flamengo, ficou muito empolgado desde o início da negociação. O Sampaoli quer um meio-campo com controle de jogo. Vocês já ouviram várias vezes, a gente traz aqui o Sampaoli falando sobre isso, a gente vê várias oportunidades. Ele fala muito sobre controle, tem mais associação, troca de passe. Então, teoricamente, o Sampaoli terá como opção um meio-campo de início de construção para a progressão. A gente vai chegar um pouco mais à frente, inclusive que o Alan tem a liderança também de passes no último terço, ou seja, próximo à área do adversário. Ele terá como opções ali o Pulgar, tem ali o Thiago Maia, um pouco mais à frente tem o Gerson, um pouco mais pelo lado direito ali utiliza o Everton Ribeiro, tem o Vidal. Agora, dentro dessa espinha dorsal a gente imagina que seja Pulgar, Alan, Gerson. E aí mais à frente com o Arrascaeta para fazer a criação, enfim. Pulgar, Alan e Gerson. E de que forma vai ser utilizado isso? Aí que tá. A gente tem observado muito o Flamengo fazendo uma dupla em alguns momentos com Pulgar e Thiago Maia. O Thiago Maia atuando mais pelo lado esquerdo e o Pulgar, quando eles ficam na paralela, que a gente já viu jogos assim, o Pulgar trabalha pelo lado direito. O Alan, ele seria então esse jogador para trabalhar pelo lado esquerdo. O Alan tem essa boa cobertura, pelo lado esquerdo, inclusive ele é canhoto, assim como o Thiago Maia. Então eu acho que entra um jogador para disputar posição com o Thiago Maia, sendo que, me parece que pelas suas características, ele estando bem fisicamente, o Alan tem valências, na minha opinião, que são mais enriquecedoras ao jogo do Sampaoli do que o Thiago Maia.
O Alan informa e o Thiago Maia informa, o Alan no dia inspirado e o Thiago Maia no dia inspirado, eu acredito que a aposta é maior no Alan pelo aquilo. Ele consegue construir um pouco mais o jogo. Então é aquilo. O Thiago Maia, com o Paulo Souza, ele não foi bem. O Thiago Maia não foi bem com o Paulo Souza. Acabou ficando, né, claro, algumas das suas dificuldades, sobretudo com o Paulo, que fazia a saída 3+2, e aí ele tinha que receber de costa. Ele e o Andreas. Ambos tinham dificuldades, né? O Arão também ia ter muitas dificuldades. A gente acabou comprovando. Foi muito claro, né, que alguns jogadores iam ter dificuldades, e eles tinham esses volantes do Flamengo para receber de costas, que é uma tarefa que nem sempre os volantes têm tanto conforto assim até girar. O Thiago Maia tem dificuldade nessa rotação, teve dificuldade com o Paulo Souza. O Dorival já tem uma outra maneira de se pensar o jogo, já tinha uma outra maneira de saída de bola, o que não deixa tão claro assim alguns problemas que o Thiago Maia tem com a bola no pé, seja na verticalidade, seja na construção, principalmente na rotação, e ele se sente muito desconfortável. Depois que sai o Dorival, vem o Vitor Pereira e agora o Sampaoli, que pensam que a mentalidade é muito parecida. Os volantes são os primeiros construtores ali junto com os zagueiros, então você vai receber de costas, você tem que girar. Então o ano do Thiago Maia, ele tem sido um ano negativo, se a gente fizer uma média geral, porque são treinadores que exigem dele algo que ele não vai entregar. Ele é um cara de mais vigilância defensiva, mais de cobertura, mais de um combate, não isso que acaba sendo exigido. Então fica claro pra mim que o Alan, né, faria então essa dupla com o Pulgar. Alan que, aí que tá, é desafiador, ele tem algumas responsabilidades. O Alan não entra em campo desde o dia 15 de março. A gente tá falando aí cerca de 3 meses e meio desde o problema que ele teve na coluna. O Alan, com essa questão física, né, que ele tá ali, tá ali retornando, agora que ele retornou na quinta-feira, na última quinta-feira, ao campo para voltar ali, ele tava com problema na coluna, tá voltando ali, então tá sem ritmo de jogo. E uma questão com o Alan, que até pela sua função em campo é muito importante. A gente tá falando de um jogador que vai trabalhar ali praticamente como um eixo central, fazendo uma paralela e muitas vezes com o Pulgar, onde vai ser priorizado passe, associações curtas, que é exigido, eu quero usar a própria palavra do Sampaoli, que é socioafetiva. Relação socioafetiva, que é o entrosamento. Não está entrosado. Então ele vai ter esse desafio. É desafiador pro Alan, que já vai ser exigido e vai ser utilizado. Logo que ele for liberado pelo departamento médico, logo que ele estiver bem fisicamente, vai ser jogar. O Sampaoli gosta desse perfil, desse estilo de jogador. E o Flamengo, curiosamente, tem demonstrado alguns problemas quando ele enfrenta alguns times que buscam ali uma marcação um pouco mais alta e aí concentra tudo no Pulgar, ou quando não tem o Pulgar é um Deus nos acuda, então ele vai ser utilizado, isso é o fato. E responsabilidades. O Alan vai ser utilizado possivelmente disputando posição e ganhando vantagem do Thiago Maia, por tudo que a gente já indicou e pela forma, a mentalidade do treinador, fica muito fácil a gente descrever isso, a gente ter essa leitura, e também, caso seja necessário, para dar uma oxigenada no Pulgar. O Pulgar hoje no Flamengo, ele não tem substituto. O Pulgar não tem substituto pelo que ele tem mostrado, né, pelo que ele tem comprovado e pelos outros companheiros. Ninguém ali no Flamengo tem a capacidade do Pulgar de receber a bola de costas, levantar a cabeça, dar verticalidade, acertar o passe, ter como passe um grande fundamento. O Alan tem demonstrado desde o futebol brasileiro, com a exigência de treinadores. Fernando Diniz é um treinador que exigia muito disso dele. O Sampaoli, né, no trabalho no Atlético Mineiro. Então, assim, ele vai ser forjado no futebol brasileiro já como esse construtor. Não é à toa que os números deles acabam comprovando, como eu trouxe anteriormente para vocês. Então, ele tem fatores que são dificultadores no início, com a falta de entrosamento, muito tempo parado ali, né? Tá cerca de 3 meses e meio, vai para um novo clube, tem que se relacionar bem ali e ter um entrosamento. E junto com isso, ele tem responsabilidade. Ele vai ser, então, mais um construtor para esse time do Flamengo, vai ser exigido que Alan tenha essa participação, que também equilibre defensivamente com o Pulgar. Numa partida que o Flamengo acabou fazendo contra o Grêmio, o Pulgar ficou praticamente ali isolado no meio-campo com uma formação diferente. A gente viu o quanto ficou sobrecarregado e não foi nada confortável pro Flamengo. E, além disso, ele vai ter essa capacidade, então, de trabalhar junto com o Pulgar ou no lugar do Pulgar quando o chileno não estiver disponível. Porque, sem dúvida nenhuma, como já trouxemos, já falamos aqui, o chileno faz parte da espinha dorsal desse time do Flamengo, faz parte, é claro, dessa espinha dorsal, dessa mentalidade do Jorge Sampaoli. Então o Flamengo contrata aí o Alan, e o Alan chega aí como uma luva que o Sampaoli tá querendo, tá buscando e tá precisando para fazer esse jogo de controle. Flamengo de bate e volta, Flamengo de chutão, não é nada agradável para esse time. A atuação mais recente comprova isso e o Alan vem para tentar segurar e ter mais controle do jogo. Vamos observar então esse novo reforço do Flamengo. Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um grande abraço a todos, tchau, tchau.